Na aula de hoje vamos falar sobre judaísmo e cristianismo. O cristianismo, que é a maior religião do planeta, tem mais de 2 bilhões de fiéis e que tem livros em comum com o judaísmo. O judaísmo, que é uma das grandes religiões monoteístas, entre as 3 principais. As monoteístas são aquelas que acreditam no único Deus. A mais antiga, mais famosa é o judaísmo, depois vem o cristianismo, e a última das grandes religiões é o islamismo. E lá no Antigo Testamento, que é uma escritura compartilhada entre cristãos e judeus, nós temos a história da maldição de Canaã. Vocês conhecem essa história bíblica? Ninguém conhece a história da maldição de Canaã? Nunca ouviram falar? Está lá no livro de Gênesis, capítulo 9 até o capítulo 11. É uma história que envolve Noé. Na arca de Noé vocês conhecem, né? Noé fez uma arca porque ele tinha sido avisado que ia ter um dilúvio. E veio o dilúvio, choveu 40 dias e 40 noites, o mundo foi alagado. E a arca de Noé salvou Noé, a sua família e um casal de cada animal. Ou 2 casais de cada animal, porque tem 2 relatos diferentes. Então, depois disso, depois que as águas baixam, Noé se torna um agricultor e planta uma vinha, planta umas uvas. Depois, com essas uvas, ele faz um vinho. Ele é o primeiro a plantar uma vinha aí depois do dilúvio. E depois que o vinho fica pronto, o que ele faz? Chapa o melão. Ele bebe o vinho e dorme pelado, nu. E aí um de seus filhos, o Cã, viu o pai nu, e em vez de cobrir o pai, foi contar para os outros irmãos. Foi lá e contou para o Sem e para o Jafé. E aí os 2 irmãos que ficaram sabendo foram lá, entraram de costa, fechando os olhos para ver o pai, e cobriu o pai para o pai não ficar pelado lá exposto para todo mundo. Né? Para quem estava errado nessa história? Ué, o cara já podia ter cumprido. Ué? O cara já podia ter cumprido. Quem estava errado era Noé que chapou o melão, ele foi um cachaceiro ali, né? Mas só que aí ele ficou puto, ficou revoltado, porque o filho, em vez de cobrir ele, foi contar para os outros, expõe ainda mais. O pai já estava numa situação vexatória. E aí, ele vai, em vez de amaldiçoar o filho, ele amaldiçoa o filho do filho, ou seja, ele amaldiçoa o neto, o Canaã. E Canaã é a terra prometida. E na terra prometida moravam os cananeus. A terra que Deus prometeu para Abraão, lá no Antigo Testamento, no início de Gênesis, em Gênesis 12 ou 13, se eu não me engano, era uma terra que já tinha gente morando. Abraão era um sem terra. E aí ele tinha que invadir a terra dos cananeus. Esse mito aqui é um mito para poder justificar o que os judeus fizeram. Porque quando eles vão para lá, eles encontram os cananeus já morando lá. E aí eles têm que expulsar os cananeus para eles tomarem posse da terra. E aí nessa expulsão envolveu guerra. E nessa guerra houve genocídio. E aí Deus mandou exterminar geral, inclusive as mulheres grávidas e as crianças. Então foi uma coisa absurda. Olha só as coisas que tem na Bíblia, que são bem polêmicas, bem complicadas, né? Então seu filho mais novo, Cã, o V, contou para os irmãos Sem e Jafé. Chocados, eles entraram de costas na tenda para não ver o pai nu e cobriram com um casaco. E quando Noé acordou e ouve que Cã viu nu, ele amaldiçoou. E o filho de Cã, Canaã, né? E a sua descendência são os cananeus. E aí, depois, no início da modernidade, a galera vai pegar esse texto aqui para justificar a escravidão de quem? Os africanos. Vamos dizer que os africanos são descendentes dos cananeus, porque lá há uma justificativa de por que os cananeus devem ser escravizados, né? Dizendo aí que será escravo de escravos.
O povo judeu que foi escravo no Egito, depois passou a justificar a escravidão. Sendo que a Escritura também, mais uma vez, entra em contradição. Por que ela entra em contradição? Porque depois da escravidão no Egito, há uma prescrição para que os judeus não façam a outros povos o que fizeram com eles. Mas aí os cananeus não, os cananeus valem porque esse está justificado. Porque esse lá em Noé, Deus deixou a gente transformar eles em escravos. Nós temos um problema seríssimo aí, né? De contradição na Bíblia. Mas a galera que acredita, né? Que vê, que professa a fé, principalmente cristã aí, fundamentalista, ela acha que não existe contradição na Bíblia, que é tudo, né? É contexto, você tem que ver isso aqui, isso ali. Mas aqui nós estamos vendo um certo problema, né? Enquanto a descendência de Sem são os semitas são os judeus, e Jafé será abençoado. Então, esse Deus que era para ser um Deus de todos os povos, ele escolhe só um povo, que é o Sem, os semitas, os judeus. Outros povos podem ser escravizados, podem ser exterminados, podem sofrer genocídio, podem inclusive matar a mulher com um filho dentro, né, com um filho na barriga. Coisas bem polêmicas aí que a Bíblia acaba referendando, né, principalmente no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus vai mudar a perspectiva, uma perspectiva mais do amor, mas tem uma galera aí que continua focando suas pregações em textos do Antigo Testamento. O Antigo Testamento está cheio de problemas desse nível aí, e contradizem completamente o discurso de Jesus. O discurso de amor, de perdão, de misericórdia. Então, essa história serviu como uma justificativa para os israelitas submeterem os cananeus. Depois serviu também de justificativa para poder escravizar os africanos, os negros, na época da colonização do nosso país e a colonização da América, que a mão de obra escrava africana foi predominante aqui em várias regiões, no Brasil, nos Estados Unidos, e em outras localidades, Haiti. Compreenderam aí o texto, o trecho da maldição de Canaã, galera? Uma dúvida? Tranquilo? Favorável?